Hoje eu vou tratar de vocês que tem alguns problemas desses que eu vou citar. Então, para você saber se você está na lista, se vale a pena assistir, hoje eu vou te ajudar a tratar problemas de colesterol alto, problemas de propensão cardíaca, AVC ou trombose. Também vou ajudar você que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Para você que faz algum tratamento para câncer ou que tem algum ente querido com câncer na família, assiste esse vídeo. Quem tem síndrome da imunodeficiência adquirida, HIV, assiste esse vídeo. Esse vídeo é para quem está estressado e também quem está com depressão. Mas é também para você que tem buscado mais informações sobre saúde, tá ali atento, quer saber o que você pode fazer para melhorar o estado geral da sua saúde. E gostaria também de saber algumas curiosidades sobre o Elixir dos Deuses. Você sabe do que eu tô falando? Se sim, deixa aqui nos comentários. Você tem algum desses problemas? Comenta aqui comigo. Você conhece alguém que tem estes problemas? Então, no final desse vídeo, você vai lá deixar o seu like, vai comentar e vai compartilhar esse vídeo com quem está precisando, porque é uma informação importantíssima. Afinal, gente, eu tô falando do cacau, que é o alimento mais delicioso da terra, né, gente? Bom, isso é para os chocolatras, né? Gente, fiquem comigo até o final, que eu vou passar direitinho para vocês as recomendações e os benefícios do cacau. Só que é um vídeo de muita curiosidade. Eu vou te deixar preso porque que ele é gostoso, que ele é saboroso e tal, todo mundo já sabe. Agora aqui você vai assistir comigo pesquisas interessantíssimas que vai fazer você ficar até o final. Então fica aí. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Bom, o cacau, pessoal, ele tem essas fontes maravilhosas, ele é rico em flavonoides. Só para você ter ideia, porque você que vê flavonoide não sabe para que serve. Todo alimento que tem flavonoide você pega e compra e come, porque ele evita o envelhecimento precoce das células. Ele é responsável pela taxa de antioxidação e diminui, então, por aí, né, o envelhecimento dos indivíduos, aumenta a longevidade de vida. Então, rico em flavonoide, vai lá e come. Por conta disso, o cacau é um dos fortes aliados em tratamentos contra o câncer. É isso mesmo, porque a taxa de antioxidação dele é altíssima e ele tem essa capacidade de desacelerar os processos de células cancerígenas. Mas tem uma coisa, não é qualquer chocolate que vai fazer esse bem, tá bom? Já vou tirar toda a sua graça, você tava indo lá pegar seu chocolate garoto, abrindo lá. Não é esse, gente. Tem uma faixa, né, de porcentagem de cacau, de concentração de cacau, que ele faz bem. Abaixo dessa faixa ou acima, você não tem os mesmos benefícios. Então, vamos lá. Chocolate de 32% até 43% não são considerados saudáveis e não têm os mesmos compostos bioativos para tratar você daquela situação inicial. Agora, chocolates entre 44% e 47% apresentam uma margem de compostos bioativos que podem te ajudar em algumas capacidades ali de reabilitação, mas não é o mais indicado. O mais indicado é esse que eu vou falar agora, é entre 50% e 75%. Você vai ver uma variação nos relatos científicos entre 70% e 75%, tá bom? Então a gente bate martelo com 75%, porque depende muito da empresa, da indústria e também das etapas de produção do cacau. Então tem empresas que com 70% eles estão assim no top máximo de captura dos compostos bioativos, de preservação dos compostos bioativos. Já outras empresas, nesse mesmo nível de 70%, não sofreu o número de etapas necessárias. Então vai a 75%, entendeu? Presta atenção nos nomes difíceis que eu vou falar, decora para falar na mesa de domingo com a família. O cacau tem flavonoides, esse é fácil, compostos fenólicos, proantocianidinas, catequinas, epicatequinas, em proporções relevantes à saúde. O que esse monte de coisa faz? Faz aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, mas agora eu vou esclarecer melhor para você, tá bom? Mas vem cá, você que está prestando atenção no vídeo, você vai me perguntar,
E o 100% que eu gosto de comprar lá no mercado, que faz bem, por que você não falou dele? Bom, vou fazer seu mundo cair. Assim como o meu caiu, porque eu sempre consumi, né, cacau 100%, quando fui fazer as pesquisas científicas, me deparei com evidências que me mostraram que o 100% não tem a preservação dos compostos fenólicos que o 75% tem. Agora, para isso, eu vou ter que te explicar uma coisa, mas eu vou te explicar de um jeito divertido, tenta dar risada, tá bom? É o seguinte, para o cacau se transformar em chocolate, ele passa por 11 etapas, por 11 processos, no mínimo, tudo bem? Nesses 11 processos, você tem aí o resgate, a preservação de alguns compostos bioativos. Só que quando uma empresa faz um cacau com menos de 44% da substância na sua composição, você tem uma menor qualidade do chocolate, tá bom? Porque tem etapas que não foram ali completamente reproduzidas e aquilo deteriora o chocolate. Agora, quando você tem um chocolate acima de 75%, que vai até o 100%, ele passa por mais algumas etapas além daquelas 11, das quais as empresas precisam tirar os compostos bioativos do cacau. Você entendeu? Então, o que acontece? Você que está consumindo um cacau 100%, você está consumindo um cacau sem açúcar e tudo mais, mas para ele ser palatável, a empresa tem que trabalhar muito, modular a questão do amargo, modular a questão da destringência, porque são compostos muito fortes. Para eles ficarem aceitáveis para o paladar, precisa modificar muita coisa. Então, o 100% ele é muito mais trabalhado do que o 75%. Portanto, para ele ficar gostoso ali, daquele jeitinho que você gosta de tomar, igual a Nestlé, igual o chocolate suíço, eles trabalharam muito mais, então ele é mais refinado e tem quase zero compostos bioativos, tá? Mas o que ele faz exatamente por você? Ele abaixa o colesterol ruim que você tem. Em pouca concentração, você já vê a redução do seu colesterol ruim. Reduz os radicais livres do organismo, diminui a propensão à aterosclerose ou trombose. Então, baseado nos estudos científicos, uma pequena ingesta de cacau 75% abaixa consideravelmente o LDL e mantém a frequência cardíaca estável. Então, a pessoa que tinha um colesterol alto, ruim, ele é abaixado e a frequência cardíaca é normalizada. Então, para você que tem pressão alta, saiba que você vai ter duplamente o benefício. Tudo que eu exponho aqui são fontes de pesquisas científicas comprovadas. Não tá lá na Isto é Senhor, não tá lá na Capricho e sabe, gente, porque eu tô recebendo assim um monte de ataques, principalmente de colegas da minha profissão, né? Acreditando que eu venho aqui expor ou colocar para vocês alguma informação que não é válida, tá? Então fica aí para o colega que vai me perseguir e vai ali digitar, que tá tudo ali na descrição e vamos comigo. O cacau também promove benefícios na pele, tá? Estudos científicos comprovaram a eficácia do cacau na pele porque ele tem uma taxa de antioxidante enorme, então ele previne aí cânceres cutâneos, ele previne também a infiltração dos raios ultravioleta e UVB. Agora eu vou ter que contar, né? Eu vou ter que contar essa pesquisa que ela é muito bonitinha, tá bom? Gente, foram feitas pesquisas científicas com os ratinhos e colocaram creme de cacau na face dos ratinhos, na pele dos ratinhos e colocaram eles ali num spa para tomar banhos de sol logo depois das aplicações. E esse experimento durou 15 semanas. E aí colocaram eles na câmera de UVA e UVB. E perceberam que esses ratinhos não envelheceram quase nada. A taxa de envelhecimento foi muito baixa em relação aos ratinhos que não passaram creme de cacau na face. Então, ou seja, amigas, vocês passem creme de cacau no rosto, façam seus tratamentos que vocês vão envelhecer muito menos por causa da taxa de antioxidantes. Agora, gente, os mesmos ratinhos que foram beneficiados com esse spa, eles tiveram menos eritemas e menos dermatites por conta das taxas de antioxidantes do cacau, né? Do cacau utilizado como cosméticos. Perceberam a diminuição severa da inflamação cutânea, inflamação na pele. Então, para você que tem alergia, dermatite, você que tem aqueles problemas autoimunes,
As composições feitas com cacau vão te ajudar a diminuir e acalmar os eritemas, as manchas vermelhas. Ele também melhora a função plaquetária, que diminui a chance de AVC. Ai, essa é boa, hein? Melhora a função da insulina, controlando os níveis de glicose do sangue. Combate as inflamações no corpo inteiro e as inflamações celulares, por causa da taxa de antioxidante. E por último, tem o efeito cardioprotetor. Já comprovado que o chocolate meio amargo e amargo protege o coração. Só uma curiosidade, pessoal, em 1980, o governo do Japão foi olhar lá as contas públicas e perceberam que estavam gastando muito com saúde, a população estava ficando doente. E aí eles resolveram tomar uma decisão muito drástica. E eles resolveram acabar com esse problema de uma vez por todas. Sabe qual foi a solução? Resolveram fazer um programa de dieta saudável para a população, para que eles não ficassem mais doentes. Vê se pode. E por que eu tô falando isso? Porque o cacau estava presente nessas dietas e o cacau foi muito incentivado para a melhoria das condições de saúde do povo japonês. Vê se pode. Então foi incentivado a utilização do cacau 100%, né? Uma dieta rica em proteína com pouco açúcar e também exercícios físicos. Estes alimentos são chamados de alimentos funcionais porque fazem o organismo responder com saúde ao alimento e também tratam as doenças por meio da alimentação. Vê se acontece isso aqui no Brasil, né, gente? Outra pesquisa também revelou que os pacientes com HIV que fizeram tratamento com cacau 70% tiveram o seu quadro de cardiopatia, colesterol ruim abaixado, mas não foi pouco não, foi muito significativo, tanto que hoje em dia o tratamento dos pacientes com a síndrome da insuficiência adquirida fazem tratamento com cacau 70% para diminuir o índice de colesterol e melhorar as condições cardíacas dos pacientes. E você que é adulto, saudável ou com colesterol ruim, que precisa melhorar ou melhorar a condição da cardiopatia, ou está em depressão, tem diabetes, precisa controlar a glicemia, vocês precisam consumir até que pouco para obter esse resultado, tá bom? É considerado uma dose mínima de 450 miligramas por dia de cacau em pó 70%. Você pode consumir até muito mais do que isso, mas o mínimo já faz o tratamento suficiente. Quem não pode consumir, pessoal, são as mulheres grávidas, tá bom? É a única ressalva. Porque o cacau, ele penetra na membrana hematoencefálica e também na placenta e pode causar má formação do feto. Fora isso, vocês estão liberados para consumir as suas doses diárias de cacau. Lembrando sempre que quanto menos açúcar, melhor. Por isso que os 75% é indicado, né? E sejam felizes. Se vocês gostaram dessa informação, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e um grande beijo para vocês. Até a próxima!